Nem tudo precisa ser dito, porque o comportamento revela muito mais do que qualquer palavra. Muitas vezes, a verdade aparece em pequenos detalhes que passam despercebidos. Hoje você vai descobrir 5 comportamentos que falam mais que palavras. Primeiro comportamento: o olhar. O jeito que alguém olha para você pode revelar interesse, nervosismo, atração ou até desconforto. E isso acontece antes mesmo de qualquer conversa. Segundo comportamento: a distância corporal. Quem quer conexão se aproxima. Quem se sente desconfortável naturalmente se afasta. Terceiro comportamento: a mudança no tom de voz. Quando alguém gosta, está nervoso ou desconfortável, a voz muda sem perceber. E quase ninguém presta atenção nisso. Quarto comportamento: microexpressões. Pequenos movimentos no rosto revelam emoções reais, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Quinto comportamento: as atitudes repetidas. Palavras podem enganar, mas comportamento repetido mostra a verdade sobre intenção e sentimento. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Primeiro comportamento: o olhar. O jeito que alguém olha para você pode revelar interesse, nervosismo, atração ou até desconforto. E isso acontece antes mesmo de qualquer conversa. Primeiro comportamento: o olhar. O jeito que alguém olha para você pode revelar interesse, nervosismo, atração ou até desconforto. E isso acontece antes mesmo de qualquer conversa. Primeiro comportamento: o olhar. O jeito que alguém olha para você pode revelar interesse, nervosismo, atração ou até desconforto. Segundo comportamento: a distância corporal. Quem quer conexão se aproxima. Quem se sente desconfortável naturalmente se afasta. Segundo comportamento: a distância corporal. Quem quer conexão se aproxima. Quem se sente desconfortável naturalmente se afasta. Segundo comportamento: a distância corporal. Quem quer conexão se aproxima. Quem se sente desconfortável naturalmente se afasta. Segundo comportamento: a distância corporal. Quem quer conexão se aproxima. Quem se sente desconfortável naturalmente se afasta. Terceiro comportamento: a mudança no tom de voz. Quando alguém gosta, está nervoso ou desconfortável, a voz muda sem perceber. E quase ninguém presta atenção nisso. Terceiro comportamento: a mudança no tom de voz. Quando alguém gosta, está nervoso ou desconfortável, a voz muda sem perceber. E quase ninguém presta atenção nisso. Terceiro comportamento: a mudança no tom de voz. Quando alguém gosta, está nervoso ou desconfortável, a voz muda sem perceber. Quarto comportamento: microexpressões. Pequenos movimentos no rosto revelam emoções reais, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Quarto comportamento: microexpressões. Pequenos movimentos no rosto revelam emoções reais, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Quarto comportamento: microexpressões. Pequenos movimentos no rosto revelam emoções reais, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Quarto comportamento: microexpressões. Pequenos movimentos no rosto revelam emoções reais, mesmo quando a pessoa tenta esconder. Quinto comportamento: as atitudes repetidas. Palavras podem enganar, mas comportamento repetido mostra a verdade sobre intenção e sentimento. Quinto comportamento: as atitudes repetidas. Palavras podem enganar, mas comportamento repetido mostra a verdade sobre intenção e sentimento. Quinto comportamento: as atitudes repetidas. Palavras podem enganar, mas comportamento repetido mostra a verdade sobre intenção e sentimento. Quinto comportamento: as atitudes repetidas. Palavras podem enganar, mas comportamento repetido mostra a verdade sobre intenção e sentimento. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Quando você aprende a observar esses sinais,
começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Primeiro comportamento, o olhar. Segundo comportamento, a distância corporal. Terceiro comportamento, a mudança no tom de voz. Quarto comportamento, microexpressões. Quinto comportamento, as atitudes repetidas. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Se você gosta de psicologia e comportamento humano, se inscreve no canal. Se você gosta de psicologia e comportamento humano, se inscreve no canal. Se você gosta de psicologia e comportamento humano, se inscreve no canal. Porque no fim, comportamento sempre fala mais alto. Quando você aprende a observar esses sinais, começa a entender pessoas de um jeito completamente diferente. Se você gosta de psicologia e comportamento humano, se inscreve no canal. Se você gosta de psicologia e comportamento humano, se inscreve no canal.